Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre Friedrich Nietzsche, um filósofo praticamente contemporâneo nosso, cujo pensamento talvez revele crises que são válidas pra gente até hoje. Vamos lá ver? Alguns conceitos importantes pra gente entender Nietzsche é pensar ele enquanto um cara que vai estar desconstruindo muito dos valores básicos que orientam a sociedade contemporânea. Okay? E ele também, no final, aqui a gente vai chegar, vai propor uma reforma, um novo homem, uma nova humanidade, ok? Então, desconstrução e proposição de um novo rolê para entender o que a gente é o que vai nortear o pensamento de Nietzsche. O primeiro ponto aqui que já traz essa nova visão de Nietzsche é o conceito que ele vai trazer lá da sua influência de Schopenhauer, né? No primeiro momento, ele é bastante influenciado por Schopenhauer, depois eles têm alguns distanciamentos. É essa ideia aqui, ó. A vida é irracionalidade. Então, para Nietzsche e também para Schopenhauer, a racionalidade é algo secundário, é algo não importante para a gente. A gente vai ver que a racionalidade é substituída pela vontade. Então, aqui eles têm um primeiro encontro. Nietzsche vai um pouquinho mais além e vai decompor essa importância da racionalidade voltando no tempo histórico da filosofia até chegar lá na época dos mitos, antes da própria filosofia em si, em especial antes de Sócrates. E ele vai falar que a vida é irracional, e essa seria então o correto, esse seria o que é a nossa essência, e ela vai se manifestar em dois instintos, não em dois pensamentos, em dois instintos. Isso é importante. O primeiro é o dionisíaco, certo? Ligado aos nossos instintos físicos e criativos, e a necessidade de criação, o impulso sexual e tudo que nos torna irracionais. Ele fala de um inebriamento ligado, por exemplo, à ideia de Dionísio mesmo, né? Deus do vinho aqui. E um outro instinto que nós temos é o apolíneo. Esse já é ligado a uma necessidade, a um instinto que nós temos de sermos ponderados, de falarmos com clareza, de entendermos as coisas. Mas isso para eles aqui, para Nietzsche, é algo instintivo. Esses dois instintos, eles vão se construir, eles vão se casar eventualmente e formarão a arte, em especial a arte na sua forma de tragédia, né? Aquelas peças cantadas, onde tinha música, onde tinha os atores atuando ali, mas como se fosse uma ópera contemporânea, né? E as tragédias, se vocês forem lá na literatura, conversarem com os professores de literatura, vocês vão ver que elas se caracterizam por finais, tem todo um enredo, né? Mas os finais, eles são às vezes neutros, então você não entende exatamente o que aconteceu ali, quem que morreu, quem que estava certo, quem que estava errado. Ou às vezes os finais dessas tragédias eram também dúbios, você saía de lá não sabendo exatamente quem morreu, se estava certo, se estava errado, enfim, você sai na dúvida. Mas o que há de característica dentro dessa tragédia ática aqui, da tragédia do período clássico que a gente está falando, lá, lembra, estamos aqui lá na época dos mitos, nos pré-socráticos ainda, era justamente que participar, né, e ser o espectador, majoritariamente aqui dessas tragédias, colocavam você numa espécie de catarse, você se envolvia com aquilo e aquilo fazia sentido e aquilo te deixava, uau, super empolgado e aquilo te dominava, mas não de uma maneira racional, justamente porque, como eu disse, os finais às vezes nem faziam sentido. E a partir desse estágio aqui, onde a gente tem na tragédia ática a representação do que é verdadeiramente humano, a partir daí, de acordo com Nietzsche, a gente vai começar por um processo de desconstrução dessa característica humana. E o primeiro responsável por isso é, pasmem, Sócrates. Sócrates é aquele que vai propor para a gente a busca da verdade, o uso da razão para extrair da nossa alma as verdades, a racionalidade como o meio fundamental.
E a racionalidade para Nietzsche, vista como uma coisa que deve se buscar a qualquer custo, é errado. Um exemplo disso é o próprio destino de Sócrates. Sócrates racionalmente opta por se matar, por romper com seu instinto de preservação da própria vida, por exemplo, em nome da sua racionalidade, em nome daquilo que ele acreditava racionalmente. Para Nietzsche, isso é uma loucura. Ele vai dizer que Sócrates foi longamente enfermo, doido da cabeça. Um segundo grande fator, que de acordo com Nietzsche será um fator de corrupção da humanidade, é o cristianismo. Entendam, aqui ele está falando do cristianismo. De acordo com Nietzsche, o cristianismo é responsável por desligar a gente da terra, desligar a gente do nosso mundo e colocar o nosso olhar e a nossa esperança no céu, uma coisa que está distante da gente. Isso, na verdade, vai fazer com que nós renunciemos ao que é nosso, renunciemos aos nossos instintos e renunciemos, inclusive, ao cuidado objetivo com as coisas que estão aqui, inclusive com o cuidado ao outro, né? Ele vai dizer que o cristianismo ele vai fingir outro mundo para diminuir a terra. Isso ele vai dizer que é uma moralidade fraca, porque ela não está se preocupando com o que é objetivo e está aqui no mundo, no nosso mundo, está ignorando o nosso mundo e construindo pontes e construindo um mundo de fantasia, no qual a gente acaba se preocupando às vezes mais do que das coisas que estão aqui. Porém, né, e na contramão disso, ele é conquistado pela figura de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, para Nietzsche, ele é considerado o cara, porque ele tem uma moral forte. Ele vai ter ali ao longo da história de vida dele, né, conforme os relatos, o que ele chama de uma moral forte. Porque os anos de Jesus Cristo aqui na Terra foram um Jesus Cristo preocupado com questões que estavam acontecendo na realidade dele naqueles 33 anos, né, gente? Sobre essa questão da moral fraca ligada ao desenvolvimento do cristianismo e, de certo modo, as religiões, portanto cristãs como um todo, Nietzsche vai dizer o seguinte, é um exemplo curioso. Ele vai dizer que essas pessoas que vivem nessa moral fraca e fazem a mediação dessas religiões, elas não podem dar maus exemplos. Então elas acabam dando bons conselhos, porque elas são incapazes, por fracas que são, de assumirem a responsabilidade de dar maus exemplos. E a gente tem uma série de reflexões a partir disso, né? O terceiro e fundamental processo de desconstrução dos valores velhos, dos valores do homem, no ponto de vista de Nietzsche, antigos, é a declaração da morte de Deus. Quando Nietzsche fala da morte de Deus, ele está falando que nós somos responsáveis por essa morte. Nós nos afastamos disso. Nós desconstruímos isso. Ele vai dizer que a morte de Deus, então, é esse terceiro evento causado por nós mesmos, nesse processo de afastamento e de desconstrução desse espírito instintivo da natureza humana, mediada pelas religiões, claro, que vai significar a real separação entre a humanidade. Ele vai dizer que essa declaração da morte de Deus, ela significa mais do que o nascimento de Jesus Cristo, como a gente tem referência, né, numa divisão temporal antes de Cristo e depois de Cristo. Ele fala que essa morte de Deus é o que vai diretamente significar um fim para a sociedade como ela existe. Só que ainda a morte de Deus, ela não trouxe o novo, ela ainda não existe o novo. Ele vai fazer uma proposta a partir daqui, mas não existe o novo. É importante entender que essa morte de Deus, ela se dá justamente pela vinda do homem cada vez mais para valores que ignoram o que nós somos de verdade, ignoram o que está aqui acontecendo e as nossas necessidades e os nossos instintos. Deus não falaria isso desse modo, né? Porém, a gente acaba, por esses eventos, por Sócrates, por como o cristianismo vai ser construído ao longo da história, nós acabamos decretando a morte de Deus. Decretar a morte de Deus é um simbologismo extremamente forte para falar da falência da sociedade. Mas não é só dessa questão mais religiosa
que é um dos pilares da sociedade contemporânea, sem dúvida, que Nietzsche está falando contra, não. Ele vai falar também sobre as grandes matrizes filosóficas da época dele ali, do final do século XIX, por exemplo, criticando-as também, né? Por exemplo, o idealismo, que vai, o idealismo, que é aquela tradição lá de Hegel, que vai propor, de acordo com Nietzsche, um antimundo. Você vai acreditar que a ideia é importante, que o absoluto é importante, naquela tradição platônica resgatada por Hegel. Ele vai falar que toda a saída a esse mundo distante faz com que a gente abandone a perspectiva do mundo real. Então, ele critica e se afasta bastante do idealismo. Ele vai criticar também o positivismo, porque, de acordo com ele, o positivismo ele vai teorificar a vida, através daquelas ideias de evolução linear, e vai criar uma teoria para explicar a vida. Mas a vida é irracionalidade. Então, o positivismo também é fraco. E ele vai criticar também o socialismo. O socialismo, para ele, propõe uma ideia de redenção, propõe uma ideia de que um futuro pode ser melhor se a gente agir agora. Mas isso nada garante que o futuro vai ser melhor. A vida, volta à ideia, é irracional, de acordo com Nietzsche. Então, além dessa questão de bater nas religiões, decretando a morte de Deus, como a gente falou anteriormente, ele também está desconstruindo as grandes bases filosóficas ali do final do século XIX. E o que vai sobrar no lugar de fato? O que vai sobrar no lugar de fato, antes da proposta dele, né, é o pessimismo. Né? Mas ele não fala de qualquer tipo de pessimismo. Isso aqui a gente já tinha visto um pouquinho lá em Schopenhauer. Schopenhauer dizia que a renúncia às coisas da vida, dentro daquela ideia do ascetismo que a gente viu lá em Schopenhauer, é na verdade algo covarde. Ele não acha que isso é a saída, porque você não está aceitando a dor, você está renunciando às causas da dor. Então ele acha isso covarde e discorda de Schopenhauer, que no início da sua carreira o tinha inspirado, né? Então aqui há um primeiro rompimento com Schopenhauer. E o que de fato sobra a partir desse processo de desconstrução que a gente viu aqui é a necessidade de um pessimismo, aquele que aceita as tragédias da vida, aquele que aceita a vida como ela é, a sua parte boa e a sua parte ruim, né? É nesse aspecto aqui que a gente pode entender o Nietzsche como um ainda partidário do iluminismo, no sentido de propor uma visão crítica a todo o desenvolvimento filosófico que estava acontecendo até então. Então, após todo esse processo de desconstrução que Nietzsche faz, o que vai restar para a gente é nada, absolutamente nada. É isso que significa a ideia do niilismo. Entendam o niilismo como um estado psíquico, tá? Um estado psíquico onde nós não teremos valores, onde nós não teremos sistemas filosóficos, onde nós não teremos providência, onde não faz sentido nenhuma organização cósmica, né? Nós ficaremos apenas lançados ao abismo do nada e espantados. Esse é o estado que a gente vive hoje. E nesse imenso nada, tudo que a gente pode fazer a partir desse vazio que Nietzsche nos deixa é apenas aceitar. E aceitar toda a nossa vida, aceitar toda a história num processo que ele chama de eterno retorno. Então toda a vida, todo o processo histórico, toda a nossa história individual acaba entrando num ciclo. E aqui a gente vê de novo a influência de Schopenhauer e até do pensamento filosófico oriental, né? Essa ideia do ciclo acontecendo. Para Nietzsche, nós entramos então num processo de aceitação dessa realidade vazia, dessa ausência de valores, de referências, e tudo que a gente pode esperar é que a gente consiga pelo menos se repetir, porque a repetição significa uma aceitação dessa realidade desconstruída. Essa aceitação, ela vai ser motivada pela vontade. Não há qualquer racionalidade na vida, mas nós temos uma vontade. De novo aqui Schopenhauer aparece de novo dentro do pensamento de Nietzsche, né? Então o que impele essa aceitação e essa repetição do mundo, o eterno retorno, é a vontade.
De outro lado, né, compondo aqui, digamos assim, uma certa solução para o niilismo, nós temos a ideia do amor fati. O amor fati é uma atitude individual daquele espírito, daquele indivíduo que aceita a vida mesmo, que aceita as coisas da vida. Não só as partes boas, mas também as partes ruins. E não foge das partes ruins. Inclusive, aprende a amar as partes ruins. A partir desse processo, se eu compreendo o mundo como um eterno retorno, e se eu consigo ter o amor fati, se eu junto essas duas coisas, Nietzsche diz que surge a possibilidade do super-homem, né? Desse novo homem, que não é aquele da antiguidade ligado aos instintos dionisíaco e apolíneo, mas é um homem que passa por esse processo de desconstrução e reconhece a relevância, de novo, da ação sobre as coisas aqui da Terra, não mediado por toda essa metafísica que ele desconstrói ao longo do tempo aqui. Essa figura do super-homem é aquela figura que então vai exercer a ideia da vontade de poder. A vontade de poder é a vontade de poder se reconciliar com a Terra, se reconciliar com as coisas que existem nesse mundo. É isso aí, gente. Esse é um pouquinho de Friedrich Nietzsche. Muito obrigado pelo tempo e atenção, um abraço e até mais.